Meus amigos, acabou aí em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Corinthians 0-0, né? Eu até avisei no vídeo de pré-jogo que o empate, dependendo das circunstâncias, não seria tão ruim, né? E foi o que acabou acontecendo, um 0-0. Fora de casa, num gramado sintético, num campo difícil, eu acho que não é tão ruim o empate. Então o Corinthians empata, continua entre os 10 primeiros colocados. Claro, uma vitória seria melhor, chegaria perto do G6, mas pelo menos não perdeu. E o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é em casa contra o Vitória. Então é um jogo que dá para recuperar, né? E vamos falar do jogo aí, né? O Dorival que resolveu poupar jogadores visando terça-feira. Terça-feira tem Huracan, tá? Na Sul-Americana. Então ele poupou alguns jogadores aí, entrou com um time misto e vou falar pra vocês, gente, a atuação do Corinthians nesse jogo me surpreendeu, sabe? Mais positivamente do que negativamente, né? Claro que ofensivamente o time ainda sofre um pouquinho, principalmente no segundo tempo, mas o Corinthians se portou muito bem, na minha opinião, no jogo. Quando começa o jogo, eu imaginei que o Atlético Mineiro, no caso, né? O time da casa iria pra cima com tudo, iria tentar se impor. No começo do jogo, eu imaginei isso, que o Atlético tentaria se impor no começo. Não foi o que aconteceu, o Corinthians com posse de bola conseguiu frear ali o ímpeto do Atlético, né? Os caras ficaram na roda, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque o Corinthians mantinha a posse de bola, mas em criação de chances não conseguia ter ali, né? Mas com a posse de bola conseguiu, digamos, frear o ímpeto, né, do Atlético Mineiro em questão ofensiva do time adversário. Então o Corinthians conseguiu manter a posse de bola, controlou o jogo nos primeiros 20, 30 minutos. Aí tivemos duas chances, cara. Primeiro, eu tenho que falar desse jogador, mano, Thales Magno. Gente, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais esse cara no Corinthians. A chance que ele perdeu é rescisão por justa causa. Mas como ele tá emprestado, amanhã devolve ele pro time dele, mano. Devolve. Essa desgraça de Thales Magno. Aí muitos falavam, é Thales mágico, é Thales trágico. Esse cara é Thales trágico. O gol que ele perdeu é pra devolver ele pro time dele lá dos Estados Unidos. Não se perde um gol como ele perdeu. Uma coisa é o goleiro sair, fechar o ângulo, sabe? Mas ele, mano, ele isola a bola de uma maneira ridícula, velho. Que é isso, cara? Que é isso? Mano, não dá mais Thales Magno, mano. Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. O jogador que eu mais odiei de ver jogando no Corinthians foi Léo Natel. É o que eu bati no microfone sem querer. O jogador que eu mais odiei de ver no Corinthians se chama Léo Natel. É o jogador que eu mais odiei de ver jogar. O Thales Magno tá chegando perto do Léo Natel. É questão de ódio que eu sinto, velho. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o Thales Magno não dá, cara. Olha, o gol que ele perdeu não se perde, mano. Não se perde. Aí depois, no cruzamento do Carrillo, né? O Héctor Hernández, a única chance que ele teve no jogo, cabeceou pra fora. Aí, podemos dizer que deu um certo apagão no Corinthians no final do primeiro tempo, porque o Atlético teve algumas chances ali. Primeiro com o Hulk, né? Que o Matheus Bidu, na hora de recuar pro Hugo Souza, acabaram ali batendo cabeça, sobrou pro Hulk. E ainda bem que ele foi mais na força do que no jeito, acabou jogando pra fora. Aí depois, meus amigos, mano, é sério, cara. Foi o Kaká que escorregou no lance ali. Mano, o Kaká, pelo amor de Deus, cara. Ele escorrega no lance, ele perde a bola e sobra pro Rony, na área. Mano, não era apenas um quase pênalti, era muito mais do que um pênalti. Ele tava ali no bico da pequena área, ele tava na cara do Hugo Souza. É sério, quando eu vi o Hugo Souza fazer a defesa, eu não acreditei. Eu não acreditei. É sério, gente, a defesa que o Hugo Souza faz na finalização do Rony. Gente, se tivesse um prêmio Puskás pra goleiro na FIFA, o Hugo Souza iria concorrer.
É sério, o tempo de reação, o reflexo, a envergadura dele. Cara, que defesa sensacional. Se o Carlo Ancelotti não convocar o Hugo Souza agora, depois dessa defesa, alguém tem que mostrar essa defesa pro Carlo Ancelotti, mano. Tem que convocar o Hugo Souza, mano. Ah, se bem que se o Hugo Souza for pra seleção, talvez desfalque o Corinthians, mas enfim. Aí são outros 500. Mas que defesa. Gente, eu confesso pra vocês uma coisa. Eu acompanho o Corinthians há 20 anos. Há 20 anos. Desde 2005. Essa com certeza foi uma das melhores defesas que eu já vi. Eu não sei se eu tô exagerando, mas... Vocês podem falar se eu tô exagerando, mas, cara, a defesa do Hugo Souza na finalização do Rony foi uma das melhores que eu já vi. Uma das melhores. Uma das melhores, cara. Que defesa que ele fez. Eu não acreditei, eu fiquei assim estático na hora. Quando a bola sobra eu pensei, ih, já era, é gol. E ele conseguiu defender, cara. Enfim, aí depois teve outra jogada do Atlético que o Rony, mano, tomar gol de cabeça de novo do Rony não dá, cara. Aí ele ganha de cabeça ali do João Pedro, mano. Ô, João Pedro, meu Deus. Pra mim o João Pedro, assim, fez um jogo bem mais ou menos, mas, cara, como ele ganha de cabeça ali, ainda bem que ele cabeceou pra fora. Mas no final do primeiro tempo, o sistema defensivo do Corinthians, o time do Corinthians, deu um certo apagão, o Atlético criou umas chances ali. Que bom que tivemos Hugo Souza pra evitar o pior. Mas enfim, né? Aí começou o segundo tempo, o Atlético até começou um pouco pra cima, mas o Corinthians depois conseguiu manter de novo a posse de bola, controlar melhor o jogo. O Hulk teve uma falta, duas faltas pra cobrar e duas faltas bobas do Rian. Duas faltas bobas do Rian. Alguém tem que conversar com o Rian, mano. Não faz falta perto da área, ainda mais com o Hulk em campo. Não faz falta ali. Faltou experiência pro Rian ali na hora, cara. Pelo menos pra mim. Aí depois, o Scarpa cobrando falta, eu tive a impressão que a bola iria pra fora, mas o Hugo Souza chegou inteiro na bola, a envergadura, o tempo de reação dele é impressionante, cara, impressionante. Ele foi buscar, mesmo se fosse na direção do gol, é que a bola do Scarpa, eu tive a impressão que ia pra fora, na cobrança de falta, mas olha que defesa do Hugo Souza mesmo assim, cara, ele teve a envergadura, tempo de reação, então o Hugo Souza fazendo mais uma baita defesa, parabéns pra ele. Pra mim o Hugo Souza é o melhor do time, por evitar principalmente o gol do Rony no primeiro tempo, né? Aí depois, assim, entrou o Breno Bidon no lugar do Carrijo, entrou o Charles também no lugar do Martinez, eu acho, né? Aí saiu o Thales Magno, entrou o Romero, saiu o Hector, entrou o Yuri Alberto. Gente, é sério, cara, o Breno Bidon, se pro Dorival o Breno Bidon é meio armador, pra mim, o Breno Bidon, eu não sei o que ele é. Volante pra mim ele não é. Meio armador, certeza que ele não é. Eu não sei o que o Breno Bidon é. Porque ele entra, ele... Cara, é uma diferença notória em campo o Carrijo pro Breno Bidon. É uma diferença notória, velho. Quando ele entra, o Corinthians... Mano, quando ele entrou, eu pensei, cara, agora que o Corinthians não vai criar mais nada mesmo. E de fato não criou. O Yuri Alberto entrou, não teve nenhuma chance sequer. Né? Então Claro, não é só culpa do Bidon. O Romero entrou, né? Não conseguiu ajudar muito também. Tomou o cartão amarelo bobo o Romero, cara. Vai discutir com o tal do Lianco lá pra quê? Enfim. Mas aí o Corinthians conseguiu ali segurar o 0 a 0. O Atlético não teve grandes chances no segundo tempo. Só essa falta do Scarpa e uma cobrança de falta do Hulk, né? Que a bola passa por fora da barreira e a bola passa do lado da trave e ali vai pra fora. Mas o Atlético não teve grandes chances como no final do primeiro tempo, né? Então, deu uma confusão ali no final, mano. Mano, é sério, o árbitro de vídeo, mano, o árbitro no caso, ele deu a falta, ele expulsou o jogador do Atlético, ele expulsou no campo. Ele tava de frente pro lance, ele expulsa no campo. Pra que o VAR vai se intrometer? Ele vê a falta, mas não pegou no tornozelo, pegou no pé. Não importa, ele chegou forte, podia ter machucado. Foi no Rian a falta, não foi? Se não me engano. Ele podia ter machucado o jogador do Corinthians, ele chega duro na cara do árbitro. E o árbitro no campo expulsa. Aí vai o VAR. O VAR tem que mostrar que existe. O VAR, ele tem que mostrar que ele tá lá pra alguma coisa. Não foi pra expulsão não, não foi pra expulsão não. Aí o árbitro, um covarde, porque esse árbitro é um covarde, vai lá e tira o vermelho. É inacreditável, cara. Ele deu a falta e expulsou no campo pro VAR querer se mostrar... não foi cartão vermelho não, vem aqui checar. Vai pro inferno. Não, e ainda teve no primeiro tempo que ele devia ter expulsado o Lianco.
O Lianco faz falta no Hector Hernandes, que o Hector podia ir na direção do gol. Era falta pra segundo cartão amarelo, e ele nem falta dá. Esse covarde desse árbitro. Ele nem falta dá do Lianco. Era a falta em cima do Hernandes e cartão amarelo seria o segundo dele e ele não dá falta. Árbitro covarde. Era pra expulsar o Lianco no primeiro tempo, por segundo amarelo. E depois ele tira o vermelho do Rubens, né? Se não me engano. Covarde esse árbitro, covarde. Fora as inúmeras faltas que ele deu 40 faltas, mano, qualquer coisa era faltinha, 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 meu Deus. Esse árbitro, Rafael Clay, o nome dele, péssimo árbitro. Mas enfim, gente, pelo menos o Corinthians conseguiu segurar o 0 a 0, né, conseguiu segurar o 0 a 0. E agora temos uma decisão na terça, importante, e é isso aí, tá? E bom, eu não quero mais me alongar, tá? Só uma coisa rapidinho, parece que em relação ao Augusto Melo, né? Parece que o Augusto Melo não quis renunciar e não quer renunciar, né? E segunda-feira agora vai ter votação de impeachment. Eu tô começando a achar, na verdade eu estou achando, que esse jogo contra o Atlético Mineiro foi o último de Augusto Melo como nosso presidente. Eu arriscaria isso. Ele não quer renunciar, mas eu tô desconfiando que se a reunião do conselho acontecer na segunda, porque já foi adiado essa reunião do conselho para votação de impeachment, né? Já foi adiado o quê? Umas 2 vezes esse negócio? Então, se nada acontecer, se a votação ocorrer de fato, né? Se nada acontecer de anormal ali, se acontecer a votação, eu desconfio que o Augusto Melo teve esse jogo como o seu último como nosso presidente. Pelo menos eu desconfio, né? E isso se acontecer a votação, né? Enfim. Mas é isso, né, gente? O Corinthians empatou, pra mim, é um bom resultado. Os dois times tiveram chances claras ali, nenhum conseguiu fazer. Claro, eu fico na bronca com o Thales Magno, né? Porque filho da mãe, devia ter feito o gol que perdeu. E o Hugo Souza conseguiu defender ali a chance que o Rony perdeu. Ainda bem que o Hugo Souza pegou. E é isso. Bom, seguimos na tabela. O São Paulo perdeu em casa pro Mirassol. Ê, Bambis! Sentiu gosto de perder pro Mirassol. Enfim, e o Corinthians tá em 8º lugar agora, né? Acho que em 8º, enfim. Então, Corinthians conseguiu segurar o 0 a 0. Próximos jogos, Huracan fora e Vitória em casa. E vamos que vamos, tá? E é isso. Comente o que vocês acharam do jogo e é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!